Este é o Hadimaru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hadimaru, o podcast da Fundação Japão. Língua, cultura e estudos japoneses de uma forma acessível. Aqui a proposta é trazer conteúdos interessantes que aproximem você do Japão. A Fundação Japão é uma instituição japonesa especializada em programas de intercâmbio cultural internacional. Com sede em Tóquio e 26 escritórios em 25 países, atua sob 3 pilares: intercâmbio artístico-cultural, ensino de língua japonesa e estudos japoneses e diálogo internacional. O escritório em São Paulo é o único no Brasil e agora traz para você Hadimaru, uma vez por mês, alternando assuntos de língua japonesa, cultura e pesquisa sobre o Japão. A iniciativa desse podcast é que seja uma porta de entrada para conhecer ou se aprofundar na compreensão da cultura japonesa. Neste episódio, o nosso convidado é Eric Funabashi. Doutor em História Japonesa Moderna pela Universidade de Kansas, 2024, mestre em Estudos Asiáticos pela Universidade de Alberta, em 2016, graduado em Comunicação Social pela ESPM, em 2006, e atualmente pós-doutorado em Estudos Japoneses no Departamento de Estudos Asiáticos e do Oriente Médio na Duke University. Em sua pesquisa, investiga transformações socioculturais e construções de relação de gênero no período moderno japonês sob a perspectiva da cultura alimentar, incluindo hábitos alimentares e materiais impressos como livros da culinária japonesa. Eric, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eric, como foi que surgiu a decisão de estudar a cultura alimentar no Japão? Olha, essa decisão foi meio que uma combinação meio acidental de 2 gostos, né. Eu sempre me interessei por comida, eu sempre gostei de ver comida sendo preparada em programa de TV. E quando eu estava começando o meu mestrado, eu sentei um dia com o meu orientador para rever o meu tema de pesquisa, e foi aí que eu descobri que a cultura alimentar e a relação dela com a sociedade poderia não só ser um tema de pesquisa, mas também um tema que ele incentivava, que poderia ser muito bem desenvolvido, porque ainda existia muito espaço para investigação, nessa combinação de cultura alimentar e a sociedade. Uhum. Eu visitei o Japão em 2025, Eric, e na ocasião eu provei muitas comidas que eu já conhecia aqui no Brasil. Mas eu queria experimentar o sabor, porque a gente sabe que aqui, como no Brasil, tem muita variação de região para região. E o que mais me chamou a atenção foi o careraiço. Aqui no Brasil eu aprendi a fazer com cebola, batatinha, cenoura, eu não sei você, algumas proteínas, né, frango, carne. E no Japão era praticamente só caldo e eu gostei muito. Quando você estava no Japão pesquisando alimentação, você descobriu algum prato ou um hábito alimentar que te surpreendeu? Ou como eu, redescobriu um prato? Eu fiquei muito curioso, e eu até hoje eu gosto bastante de investigar, que são os pratos locais, né. Uhum. Então quando você viaja pelo Japão, saindo um pouco das cidades grandes, cada cidade já tem alguma culinária local, algum ingrediente local, que é muito famoso, ou porque eles consomem aquilo já há bastante tempo, ou às vezes ele foi criado com o intuito de atrair turistas, mas eles tentam criar essa diferenciação para transmitir uma imagem que tem que ir lá para comer, né. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu e até hoje me surpreende, né. Toda vez que eu visito lugares que eu nunca tinha ido, você acaba encontrando alguns pratos ou ingredientes que você nunca tinha visto antes, né. Então eu acho que Uhum. isso é bem legal e ainda é uma coisa que eu mesmo já tendo viajado bastante, ainda procuro toda vez que eu tô no Japão. Bom, você falou que viajou várias vezes ao Japão. E você notou ao longo desses anos, nessas suas visitas, que alguma mudança de hábito mudou, hábitos alimentares mudou nesse período que você foi? Mudou bastante. Eu lembro que da primeira vez que eu fui para o Japão,
lá em 2006, ainda não existia muito, quer dizer, existiam, mas eles não tinham tanta atenção quanto hoje, os pães, né? Então, Uhum. pães, croissants, pães doces, pães salgados. Da última vez que eu estive em Tóquio, em 2021, 22 como fellow, eu reparei um número maior no consumo e na venda desses pães de doces à base de manteigas e creme. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque da primeira vez que eu visitei o Japão, existiam padarias, mas tirando talvez o Meron Pan, que todo mundo deve conhecer, era um pouco difícil você encontrar outros tipos essa variedade de pães que eu vi em 2021, 22. Então acho que isso é uma mudança que acho que ainda está no processo, né? Ela ainda está acontecendo. Não só o aumento do consumo de pães em cidades grandes, principalmente Tóquio, o aumento de culinária internacional. Então ficou mais fácil você encontrar restaurantes com culinárias de outros países, coisas que primeira vez que eu fui 20 anos atrás não tinha muito também. A gente começa a perceber que um hábito já foi adquirido pela sociedade quando a gente começa a ver nos doramas e séries. Eu vejo muitos artistas, personagens falando meron pan e também carepan. Sim, sim. É muito comum isso, né? Nas grandes cidades ou já todas as outras do interior do Japão já estão assimilando essa cultura dos pães? O carepan e o meron pan eu encontrei desde a primeira vez que eu fui pro Japão. O carepan eu acho até engraçado ter o nome pão no nome dele, porque ele é uma massa recheada com carê, mas ela é frita, ela não é assada, né? Então, isso eu achei bastante interessante. E eu acho que esses dois exemplos que você falou são exemplos assim que estão difundidos já há bastante tempo, você encontra em qualquer lugar. Mas, por exemplo, eu lembro de ter visto uma fila. Onde é que eu estava? Em Tóquio, não lembro o nome da estação. Acho que era Meguro. E eu lembro de ter visto uma fila enorme, dando voltas assim dentro dos corredores. Eu fiquei curioso, falei, deixa eu ver que fila é essa, né? E era uma loja de donuts. Eu olhava aquilo e ficava impressionado. Falei, alguém tá se dispondo a ficar quase 2 horas numa fila pra comprar donuts. E na época eu morava nos Estados Unidos, eu falei, eu acho que eu não vou ficar. Eu acho que eu não vou encarar uma fila de 2 horas só por causa de um donuts. Eric, olha, eu não sou expert, mas eu gosto de cozinhar. Uma curiosidade, e eu acho que deve ser algo que todo mundo pergunta para você a hora que sabe a sua especialidade. Você cozinha? Eu cozinho, mas eu cozinho, assim, pra mim, né? Não profissionalmente. Eu nem tenho coragem de oferecer minha comida pra quem não me conhece, porque às vezes eu erro, às vezes eu invento algumas coisas que não dão certo. Então, tá mais pra um hobby do que uma profissão, mas o que você falou é bem verdade. Toda vez que eu conversava com alguém no Japão, eu falava que eu pesquisava história da culinária japonesa, a pessoa perguntava, mas você é chefe? Eu falei, não. Porque, afinal, por que eu iria investigar isso se eu não fosse um chefe? Mas, enfim, é uma pergunta que eu ouço com bastante frequência, mas talvez talvez seja meio decepcionante saber que eu não cozinho Não, em nível profissional. eu acho que talvez seja esse seu lado pesquisador que instigue você a fazer esses experimentos na comida, não sei. Mas essa pesquisa mudou a sua relação com a comida? Mas o que aconteceu mais foi o inverso, né? A saber sobre comida influenciou muito a minha pesquisa. Porque o período Meiji, o período moderno, é um período de muitas transformações. Então, saber cozinhar, saber os processos das etapas de um prato, por exemplo, ajuda bastante a você, quando você está lendo uma receita, né? Então você, por exemplo, você pega uma receita que tem bicarbonato de sódio, fermento, com um pouco de conhecimento em cozinha, você imagina que aquilo vai ser assado alguma hora, né? Você espera que aquilo vai ser assado alguma hora. E pra mim foi uma surpresa quando eu estava lendo uma receita e não tinha um forno, né? Não tinha existia o verbo assar, né? Porque o verbo yaku em japonês ele traduz em várias coisas, uma delas é assar, mas ele não necessariamente mencionava um forno. E aí, então isso é uma coisa que, assim, saber cozinhar ajudou muito no meu processo de pesquisa.
Você mencionou o fellowship. Durante o período do fellowship de estudos japoneses da Fundação Japão, como era a sua rotina de pesquisa? Por exemplo, onde você pesquisava, quais eram os materiais que você consultava e que tipos de descoberta você fez durante esse processo? Durante o meu período de fellow, eu frequentei muito 3 bibliotecas diferentes, né. A Biblioteca Nacional de Tóquio, a biblioteca da Keio University e uma biblioteca do Instituto Ajinomoto de Cultura Alimentar. Uhum. A Ajinomoto é uma empresa que acho que todo mundo deve conhecer. Ela tem um instituto dedicado à pesquisa da cultura alimentar, e dentro desse instituto ele tem uma biblioteca especializada em livros de culinária, modernos e antigos, inclusive alguns livros deles datam do período Edo. Então, a minha pesquisa era voltada nos livros do período Meiji, então eu frequentava bastante essa biblioteca e às vezes você acaba encontrando um nome que você não conhece, uma instituição que você nunca ouviu falar. Então aí eu mudava, ia para a Biblioteca Nacional ou ia para a Biblioteca da Keio justamente atrás dessas informações importantes, mas secundárias, mas importantes, né. No meu caso é muito importante saber quem está escrevendo aqueles textos, aquelas receitas, né. E eu acho que a estrutura do programa foi essencial para mim, para eu não estar preso somente a um lugar, eu não ter uma rigidez de horário, tenho que estar em tal lugar de tal hora, né. Então eu era livre para Você tinha essa eu liberdade. tinha essa liberdade para ir onde eu precisasse, a hora que eu precisasse. E tá ligado a uma universidade no Japão foi essencial. Nossa, mas é incrível, né, a gente conhecer a sua trajetória de pesquisa, rastrear livros da culinária da era Meiji, né, que é do período de 1868 a 1912, e foi um período forte de modernização, né. Como é que a alimentação refletia as mudanças sociais no Japão? Olha, a alimentação ela refletia muito as mudanças sociais, né, e aí é por isso que eu fiquei mais interessado nessa pesquisa, porque os livros em culinária em si, eles tiveram um boom no período Uhum, Meiji. E não só em volume, mas o conteúdo deles mudou, porque os livros do período Edo, eles eram escritos por chefes para uhum, chefes. Então eles não tinham muita discussão, por exemplo, de como preparar um prato, porque o chefe que estava escrevendo imaginava que o chefe que estava lendo sabia como fazer, uhum, né. Então, quando você entra no período Meiji, eles deixam de escrever chefes para chefes e começam a escrever para uma população geral, principalmente donas de casa, né. Então, existe uma mudança no conteúdo, existe uma mudança na forma de escrever uhum. e como a culinária, fazer comida, estava ligado ao processo de modernização, estava ligado à educação feminina. Você começa a ver também, muitas mulheres se lançando numa carreira de escritoras, né, de escritoras culinárias. Ou seja, um universo que antes não era permitido ou não as mulheres não tinham como entrar, agora elas não só estão entrando como estão crescendo, né, então e o objetivo, assim, de escrever, ensinar mulheres a cozinhar através de escrita, influencia essa relação de gênero, né, porque os chefes continuam são chefes, são homens, e eles estão escrevendo agora para um público que eles não conhecem, que são donas de casa. Hum. E as mulheres, por outro lado, elas conhecem o público, mas elas nunca foram escritoras, né, nunca escreveram livros de culinária. Então, as estruturas dos livros essencialmente são diferentes. Então, às vezes você tem um chefe, por exemplo, escrevendo para uma mulher, para uma dona de casa, mas ele escreve como se ele estivesse ensinando um discípulo dele. Então são orientações que dá pra gente olhar e falar: "Né, eu acho que não dá pra, né, replicar isso numa cozinha doméstica". E ao mesmo tempo você tem as mulheres que escrevem até com uma gramática às vezes um pouco distorcida, para justamente facilitar a compreensão, né. Então então existem diferentes tipos de livros, que inclusive incluem os livros de culinária ocidental, porque com a modernização do período Meiji muitos estrangeiros entraram no Japão, e os japoneses tinham muito interesse em aprender sobre a culinária ocidental. Então os livros, assim, eles aparecem no período Meiji como uma forma nova de literatura, né. Então você tem
diversos autores, diversos conteúdos, e teoricamente o mesmo objetivo de ensinar a culinária doméstica. Mas nem sempre o jeito que eles fazem isso ou a maneira como eles escrevem era igual. Mas isso foi uma porta de entrada, né? A partir do momento que os chefes escrevem para essas donas de casa começam a escrever, então há uma popularização das receitas. Sim, com certeza. Isso principalmente acontece muito com a culinária ocidental. Porque a culinária ocidental, ela era muito, no começo do período Meiji, ela era restrita a altas classes sociais, a aristocracia, membros do governo, que eram pessoas que podiam pagar pelo alto custo dos restaurantes, ou as pessoas que frequentavam os eventos da alta sociedade, onde vocês recebiam os estrangeiros e preparava comida estrangeira. Ao longo do período Meiji, a culinária ocidental ela foi se popularizando. E o Japão inventou a versão deles, que é o que a gente conhece hoje por Yoshoko, né, que é uma versão japonesa de pratos ocidentais. Né? Então você pega, por exemplo, um omuraisu, né, aquele arroz com omelete por cima. Você provavelmente não vai achar esse prato tão fácil em nenhum país europeu. Mas no Japão ele é considerado Yoshoko, ou culinária ocidental. Mas ele foi um prato que foi criado no Japão. Uhum. Né? O tema é muito vasto, né, Eric? Eu queria saber agora quais questões continuam abertas para você atualmente. Queria saber também para onde, né? Para qual direção as suas pesquisas vão caminhar daqui para frente. Puxa, eu gostaria de ter uma resposta só para isso, facilitaria muito a minha vida. Mas eu atualmente estou trabalhando na minha primeira publicação grande, né? Então isso ainda vai demorar um tempinho, que é justamente sobre esses livros. Eu acho que esses livros ensinam muita coisa pra gente sobre a história do Japão, de uma maneira geral. Então, eu estou escrevendo esse livro justamente para tentar trazer isso para fora, assim, para espalhar esse conhecimento, né? Daqui para frente, eu acho que tem um ponto que me interessa muito, que é a culinária de imigrantes, né? Eu, como descendente de imigrantes, eu acho muito interessante, porque o período Meiji, igual você falou, né? Começo, final do século XIX, começo do século XX, é justamente quando a imigração do Japão para os outros países começou. Então a culinária que veio para o Brasil, a culinária que foi para o Peru e para os outros países, é a culinária do período Meiji. Né? Então, sabendo como essa culinária se desenvolveu, eu estou muito curioso e muito interessado em investigar como ela se desenvolveu em outros países. Porque no Japão a gente sabe, né, depois do período Meiji, tem o período Taiji, tem a época das guerras e tal. Mas e nos outros países, né, que os ingredientes eram diferentes, a situação de vida era diferente. E se você pega num país enorme igual o Brasil o pessoal que imigrou para o norte, com certeza teve ingredientes diferentes do pessoal que migrou para o sudeste, né? Então, eu acho que meus próximos passos estão em direção a essa culinária dos imigrantes no Brasil. Bom, você como pesquisador teve contato com vários assuntos que devem ter despertado a sua curiosidade. Mas hoje, o que mais conquista a sua curiosidade dentro da cultura japonesa? Agora eu não estou falando só sobre comida, em geral. Olha, eu sempre gostei muito de anime. Eu lembro que quando eu era bem criança, meu avô voltou do Japão, ele trouxe uma fita. Cara, era um Betamax. Eu nem sei se as pessoas sabem o que é um Betamax hoje em dia, mas ele é o anterior, da mesma época do VHS, que eu acho que as pessoas também não sabem o que significa VHS. Mas enfim, ele me trouxe uma fita de um desenho que estava totalmente japonês, mas eu assisti aquela fita até ela praticamente ficar transparente, né? E isso sempre me deixou muito próximo, né, aos animes. Então, quando eles começaram a passar no Brasil, eu assistia. A música, eu tinha alguns amigos que eles eram muito mais ligados na música pop japonesa dos anos 90, principalmente, e eu aprendia muito com eles, né? Toda vez que eu ia na casa deles, tinha algumas músicas novas, aí eu escutava, às vezes eu gravava, e doramas também. É claro que eu acho que talvez um pouco de influência da minha pesquisa, eu sempre acabo indo um pouco pro lado
da culinária, né? Agora, principalmente recentemente, que alguns desenhos, alguns animes e doramas tenha focado nesse tema, eles me chamam mais atenção. Eu até comento assim que, principalmente com dorama, eu acabo sofrendo um pouco, né? Porque a comida é real, então dá fome, né? Então mas eu gosto bastante de documentários sobre cultura, culinária e como isso, assim, se interage, né, na sociedade, não só no Japão, como fora. Bom, já abriu até apetite aqui a nossa conversa, né? Eric, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Para quem está ouvindo agora o episódio do Hajime e pensa, nossa, eu também queria estudar no Japão, por onde eu começo? Quais são as suas dicas que você dá para essas pessoas que também se interessam pela cultura japonesa? Olha, eu acho que estudar o Japão é muito legal, mas exige que você, como é que eu posso usar a expressão? Eu vou usar a expressão assim, pensar um pouco fora da caixa, porque o Japão, para muitas pessoas, assim, é a terra dos animes, é a terra dos doramas, é a terra do sushi. Legal. O que mais? Então, eu acho que é interessante, se você tem um tema que você gosta, seja culinária, cultura pop, religião, artes, eu acho que é interessante você dar uma olhada em livros ou artigos acadêmicos para entender, para você ter uma ideia de como as pessoas que já estudam isso entendem ou veem o Japão. Então, você pega, por exemplo, eu imagino que a biblioteca da a Fundação Japão, ela tem alguns livros que ajudem nisso, né, Uhum. para você ver não só línguas japonesas, a língua japonesa, mas para você ver também como as pessoas que estudam sociologia, antropologia e história, o que elas veem no Japão, como elas entendem o Japão. Então eu acho que esse é um passo importante para você começar a pensar fora da caixa e olhar a situação de fora, né, eu fazer um olhar de cima, porque você não está vendo especificamente um tema. Você está vendo como aquele tema interage com outras áreas, seja sociedade, seja religião, seja até línguas. E eu acho que isso é fundamental quando a pessoa fala assim, eu quero estudar o Japão. Então o primeiro passo que acho que você precisa dar é justamente tentar entender ou tentar ver o que é o Japão fora do que você já sabe, Uhum. né? Fora do que você já conhece. E eu acho que um jeito bem simples e até mas dá um bocado de trabalho, mas é simples, é justamente estudar como as pessoas que já estudam o Japão fazem isso. Sobre o que eles escreveram, o que eles pesquisaram. Então eu acho que isso é muito bom para expandir seus horizontes, né, expandir, abrir um pouco a mente, expandir os horizontes e te dar opções para você mesmo pensar, dentro do seu interesse, do que você gosta do Japão, da cultura, da história, o que mais poderia ser feito, né? Uhum. O que mais eu tenho interesse em investigar. E eu acho que isso já é o primeiro passo, né, para você começar a estudar o Japão. Bom, eu conversei com Eric Funabashi sobre cultura alimentar no Japão. Obrigada, viu, Eric? Eu que agradeço o convite. Se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessam por cultura japonesa. Além do podcast Hajime da Fundação Japão em São Paulo, apresenta muitos conteúdos de estudos japoneses no site. Visite e acompanhe todas as novidades. Inclusive, há um artigo bem interessante do Eric Funabashi, Shojin Ryori, de templos budistas à culinária doméstica no site. E venha conhecer a Biblioteca Fundação Japão em São Paulo, um acervo totalmente voltado para quem quer saber mais do Japão. Fica na Avenida Paulista, 52, no terceiro andar. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.